Iniciando mais uma videoaula. Resumo sobre o conteúdo trabalhado no Centro de Mídia, primeiros anos. Tema: Ecologia. Afinal, do que se trata? Vamos ver alguns conceitos fundamentais em ecologia, iniciando por: ecologia é um ramo da biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente onde vivem, bem como a influência que cada um exerce sobre o outro. É um termo derivado de duas palavras gregas, oikos, casa, e logos, estudo. Portanto, ecologia significa estudo da casa. Esse estudo da casa é no sentido o ambiente onde cada ser vivo está inserido. Conceitos de ecologia. Nós vamos ver alguns conceitos. Já vimos o conceito da palavra ecologia e agora sobre o que está no ambiente. Afinal, o que são fatores bióticos e fatores abióticos? Fatores bióticos é tudo aquilo que é vivo, são os seres vivos. Fatores abióticos, tudo aquilo que não tem vida, seres não vivos. São elementos físicos, químicos e geológicos do ambiente, por exemplo, água, solo, ar e calor. Ecossistema. Como nós vimos, fatores bióticos e abióticos. A união de ambos forma um ecossistema. Não só a união, como a interação entre eles. O ecossistema pode ser dividido em biomas. Mas o que é biomas? Bioma é o conjunto específico de fauna e flora de uma determinada região ou lugar. De maneira geral, podemos dizer que os biomas são grandes espaços geográficos que compartilham das mesmas características físicas, biológicas e climáticas, existindo um grande número de espécies de plantas e animais. Há vários tipos de interações nesses biomas. Por exemplo, as interações tróficas entre os seres vivos. Mas o que são essas relações entre os seres vivos? Relações tróficas entre os seres vivos são relações que têm a ver com alimento, comida, quem é predador, quem é presa, quem come quem. Para entender essas relações tróficas, vamos ver adiante o que são cadeias e teias alimentares. Agora veremos alguns termos básicos usados em ecologia, por meio dos níveis de organização dos sistemas ecológicos. Níveis de organização dos sistemas ecológicos. Iniciando pelo organismo. Cada ser vivo é um organismo, uma forma individual de vida, seja ela unicelular ou pluricelular. População. Conjunto de organismos de uma mesma espécie que habitam a mesma área geográfica e estabelecem relações entre si.
Comunidade ecológica é constituída de diferentes populações que vivem em um mesmo local e interagem entre si. A comunidade, também denominada biota ou biocenose. Ecossistema compreende as comunidades e os fatores abióticos de determinada área geográfica. Mas nós tínhamos visto antes que ecossistema é a união de fatores bióticos e abióticos e a interação entre eles. E estamos vendo aqui que ecossistema compreende as comunidades e fatores abióticos. O mesmo sentido falado de maneira diferente. Quem são essas comunidades? São populações. O que são populações? Um conjunto de organismos. E o que é organismo? Uma forma individual de vida. Melhor dizendo, um ser vivo, seja ele unicelular ou pluricelular. Biosfera, nível de organização mais abrangente, constituído por todos os ecossistemas do planeta. Exemplo de um nível de organização: um único indivíduo-organismo, mais indivíduos da mesma espécie, população, outros grupos de espécies diferentes, unidos, ocupando o mesmo espaço geográfico, comunidade, e ecossistema, esses grupos de seres vivos de espécies diferentes, ocupando a mesmo espaço geográfico e interagindo com fatores abióticos, luz solar, chuva, vento, clima, umidade, ar, formando o ecossistema. Diferentes ecossistemas formam a biosfera, a esfera da vida. Continuando, habitat é o ambiente onde determinada espécie vive. É o endereço do ser vivo, local onde ele mora. Nicho ecológico é o modo de vida de cada indivíduo e as condições necessárias para a sobrevivência dele. É a função que o ser vivo exerce no ambiente que está inserido. Biótopo é um determinado lugar que vivem várias espécies, lugar onde vive uma comunidade. Habitat e biótopo são as mesmas coisas? Têm o mesmo significado? Não, podem ser parecidos, só que um está relacionado com um ambiente determinado por uma espécie, endereço individual ali do ser vivo. E o outro é um determinado lugar que vivem várias espécies, um lugar mais amplo que vive uma comunidade. Veremos agora as relações tróficas. Elas ocorrem por meio das cadeias e teias alimentares. Um exemplo de cadeia alimentar. Nós estamos vendo aí escrito representando os seres vivos, como capim, grilo, sapo, cobra, siriema, onça e decompositores. Estamos vendo que ocupam posições diferentes. Numa cadeia alimentar, ela é linear e unilateral. Cada espécie ocupa um único nível trófico. Nível trófico é a posição que seres vivos ocupam dentro da cadeia, sendo que trófico significa alimento, comida. Então, vamos analisar. No primeiro nível trófico está o capim. E esses níveis tróficos recebem nome. O primeiro, produtor, porque ele sempre vai ser ocupado por um ser vivo autotrófico. O que é um ser vivo autotrófico? Ele produz seu próprio alimento, auto, dele mesmo. Trófico,
alimento. Então, ele mesmo vai ser autossuficiente, vai produzir o seu próprio alimento sem depender de outro ser vivo. Como assim? Pelo um processo que envolve luz solar, processo de fotossíntese. Por isso também ele é classificado como um ser fotossintetizante, tá? Foto de luz e síntese de produzir. Então, nesse primeiro nível, os seres autotróficos são produtores. Estando o capim lá, exposto ao meio ambiente, ele pode servir de comida, de alimento para um outro ser vivo. Aqui no caso da nossa cadeia, o grilo. O grilo foi e consumiu o capim. Ele não produziu alimento, ele consumiu o que estava pronto. Então, ele ocupa o segundo nível trófico e é consumidor primário. Da mesma forma que o capim estava ali disponível, exposto, o grilo também serviu de alimento para o sapo. O sapo pertence ao terceiro nível e é o consumidor secundário. Por quê? Porque pela ordem ele consumiu o grilo, que foi o primeiro a consumir o produtor. Os que vêm depois vão sendo consumidor secundário, terciário, quaternário, quinário ou de quinta ordem, porque todos depois do produtor são consumidores. Ninguém vai produzir alimento a não ser consumir. O que vai mudar de um para o outro é a ordem, né? Ao consumir o ser vivo, em que ordem estão? Se é consumidor primário, já consumindo direto o ser vivo que é produtor, ou se é consumidor secundário, terciário, conforme a ordem que ele está. Tem uma classe diferenciada que são os decompositores. Não segue aí linear, toma uma posição diferenciada. Por quê? Porque as setas que estão apontadas embaixo demonstram que esse decompositor pode absorver energia de qualquer um dos seres vivos aí no nível trófico. Inclusive, se observarem, por que está faltando a seta? Uma seta que parte do produtor para baixo. Esse para baixo significa apontando para os decompositores. Será que o produtor não serve de alimento para os decompositores? Sim ou não? Deixei para vocês responderem. Pensa nisso. Falei que os decompositores é uma classe diferenciada e está numa posição, mas assim, não seguindo a posição linear, numa outra posição que é mais inferior, demonstrando o quê? Que ele recebe energia, obtém energia de qualquer ser vivo em qualquer um dos níveis tróficos. Então, será que ele recebe do produtor? Sim. Então, ficou faltando aí a seta do produtor apontando para baixo, que é sentido para os decompositores. Decompositores são fungos e bactérias. Esse é o exemplo de uma cadeia que nós precisamos entender. Vimos alguns conceitos básicos em ecologia e um exemplo de cadeia alimentar. Veremos em breve teia alimentar e ciclos biogeoquímicos. Bora exercitar? Os exercícios serão postados no Classroom, sala de aula de biologia. Já teve um postado sobre alguns capítulos do livro didático que trata justamente esses fundamentos básicos da ecologia.
tanto os capítulos do livro que eu pedi para ler, como essa videoaula que eu preparei. Já estamos terminando a nossa videoaula. Terão outras videoaulas, ok? Para nós darmos continuidade. Até breve. Obrigada pela atenção. Tchau.